Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Todos os dias trazendo reflexão, trazendo algum tema bíblico. E hoje nós vamos trazer algo muito importante que acontece na caminhada, né? Como também acontece na vida, de nós acharmos que somos reconhecidos, acharmos que nós assumimos um papel relevante e muitas vezes nós esquecemos se estamos agradando ao Senhor do Senhor e Rei dos Reis, né? Que diz assim, Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Né? Então, nós estamos diante de um personagem, né, de uma situação que Cristo traz, como nós podemos observar bem claro, onde ele traz, né, a pessoa se referindo a ele, dizendo Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, que reconhece Jesus como Senhor, que reconhece Jesus como Deus, entrará no reino dos céus. Certo? Por quê? Porque não adianta você o reconhecer como Senhor se não fizer a vontade dele. Porque o reconhecer como Senhor é um passo importante na vida cristã, certamente que é. Mas isto chancela que tudo que você está fazendo está segundo a vontade dele? Não. Eu só posso confirmar, reafirmar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida se eu estiver de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque como o próprio texto diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ou seja, muitos que me reconheceram como Senhor de suas vidas, que me reconheceram como Deus, vão dizer naquele dia para Jesus, né? Não profetizamos nós em teu nome, ou seja, nós fomos usados em profecia, nós proferimos o teu nome, né? E a profecia é uma comunicação de Deus com os homens. E ele vai dizer: e em teu nome não expulsamos demônio. Ou seja, nós nos valemos de ti não somente para profetizar, ou seja, para trazer uma mensagem dos céus para a terra, mas também em teu nome nós expulsamos demônio, ou seja, em teu nome nós recebemos autoridade para expulsar os demônios, para subjugar as potestades, para julgar os principados. E ainda vai mais, e em teu nome fizemos algo muito grande, que é o que? Fazer milagres. Ou seja, usando o teu nome, reconhecendo a ti como Senhor, nós fizemos milagres. Ou seja, nós fomos usados por ti para fazer coisas que quebravam as leis da natureza. Nós fomos usados por ti para quebrar as leis da física. Nós fomos usados em autoridade pelo teu nome para fazer aquilo que foge da lógica humana. E olha que coisa interessante. Então lhe direi claramente: eu nunca vos conheci. Quando nós ouvimos nunca vos conheci, não é que o Senhor nos conhecia pouco. Não é que o Senhor tivesse algum tipo de vínculo com a gente. Ele é bem claro quando ele diz: eu nunca vos conheci. Claro que Jesus conhece a todos, porque
Ele é o Verbo que se fez carne, ou seja, tudo que existe foi criado por ele, ou seja, ele nos conhece. Mas quando ele diz aqui, nunca vos conheci, é porque quando eu dizia que ele era meu Senhor, eu não era reconhecido por ele, eu não era conhecido por ele. Porque apenas eu reconhecia como Senhor, mas não fazia sua vontade, né? Quando eu fui usado em profecia, aquele que me entrega a profecia não me conhecia. Ou seja, aquela minha profecia, por mais que ela pudesse parecer ter algum tipo de autoridade, por mais que ela pudesse ser uma mensagem do céu, aquele que transmitiu a profecia, ele é bem claro ao dizer, nunca vos conheci. Ou seja, eu não fui usado em profecia e eu recebi a autoridade dele. Eu não recebi a autoridade dele para expulsar demônios. Eu não recebi a autoridade dele para fazer milagres. Porque eu só posso chamar o Senhor de Senhor. Eu só posso ser usado em profecia verdadeiramente. Eu só posso expulsar e subjugar os principados e as potestades de forma fidedigna, de forma com autoridade, ser usado em milagres quando eu faço a vontade do Pai. Se eu não faço a vontade do Pai, chamá-lo de Senhor não tem tanto sentido. Ser usado em profecia não tem valor. Expulsar demônios não tem valor. E fazer milagres não tem valor. É algo que Moisés falou para o Senhor de forma bem clara, onde ele diz: Senhor, se não fores comigo, eu não irei. É a mesma coisa aqui. Não me adianta dizer que o Senhor é Senhor, não me adianta ser usado em profecia, não me adianta expulsar demônio, não me adianta fazer milagre se o Senhor não está comigo, se o Senhor não me conhece, se o Senhor não me confere esta autoridade. E como é que eu sei que o Senhor, eu estou reconhecendo o Senhor verdadeiramente? Que a minha profecia é verdadeira, que a expulsão de demônios são reais e que fazer milagres são reais. Se eu estiver fazendo a vontade do Pai. Se eu não estiver fazendo a vontade do Pai, certamente todas essas coisas que eu venho fazer são vazias, porque o Senhor não as reconhece. O Senhor não as reconhece por quê? Porque primeiro eu não fui reconhecido. Isso faz me lembrar de um texto, quando Caim e Abel vão apresentar sacrifício diante de Deus. E muitas vezes nos é ensinado que Caim ofereceu o pior da terra para Deus. Não é verdade. A Bíblia é bem clara que Caim ofereceu o melhor da terra. Assim como Abel, como pastor, ele ofereceu o melhor da sua criação. Um ofereceu sangue e o outro ofereceu o melhor da terra. Claro que quando Abel estava sacrificando, ele estava repetindo o que Deus fez, que foi sacrificar um animal e cobrir a nudez dos seus pais. Quando Caim ofereceu o melhor da terra, ele estava repetindo o comportamento de seu pai Adão após o erro, aonde se percebeu nu, foi até as folhagens, pegou folha, pegou o melhor que ele achava da terra para cobrir a sua nudez. É verdade que nós temos aí duas simbologias, dois sentidos bem diferentes, onde o Senhor aceita um e rejeita outro. Um está repetindo o comportamento de Deus e o outro está repetindo o comportamento de seu pai após a queda. Mas o texto é bem claro que o Senhor, ele rejeitou Caim e por consequência rejeitou a sua oferta. Da mesma forma que o Senhor rejeitou a Saul e consequentemente rejeitou o seu sacrifício. Então, aquilo que nós fazemos para o Senhor,
aquilo que nós fazemos em si não é rejeitado se primeiramente nós não fomos rejeitados. Então, aqui, quando ele reconhece como Senhor, quando ele profetiza, quando ele expulsa demônios, quando ele faz milagre, nada disso foi reconhecido. Por quê? Porque quem fazia isso foi rejeitado. Quem fazia isso não era reconhecido pelo Senhor. E se você não é reconhecido pelo Senhor, você não tem autoridade, você não tem a chancela, ou seja, são obras vazias. Que é o que a população fazia quando olhava para o ensino de Cristo e quando olhava para o ensino dos fariseus. Os fariseus chamavam o Senhor, Senhor. Os fariseus eram usados em profecias. Os fariseus eram usados, ali para fazer muitas coisas em nome de Deus. Mas as pessoas olhavam e não conseguiam ver autoridade, porque fazer as coisas não significa autoridade. Já quando olhava para Cristo era diferente, porque além de fazer, ele tinha autoridade, ou seja, ele era chancelado pelo Pai, ou seja, tudo que ele fazia estava de acordo com a vontade do Pai, ou seja, era real, era aceito. Tudo aquilo era verdadeiro, não era vazio, né? Então, a importância aqui de, antes que nós tenhamos nossas obras reconhecidas, é importante que, primeiramente, o Senhor nos reconheça, ou seja, que nós possamos nos tornar conhecidos por Ele. E só é possível nos tornarmos reconhecidos por Ele se nós fizermos a Sua vontade. Hoje nós tivemos um estudo um pouco mais curto. Estou um pouco com alergia que me tomou, estou espirrando muito, nariz escorrendo, troquei o óculos, estou me adaptando, mas não podia terminar esse dia sem deixar de trazer uma mensagem de reflexão para conversar com você, para compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa acompanhar os outros conteúdos aqui do canal para cada vez mais crescer na graça, no conhecimento e em estatura diante de Deus. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.